Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar frequentemente sobre poesia, gênero infelizmente impopular no Brasil e principalmente no YouTube. Mas Carlos Siqueira está aqui para falar sobre o que não é falado, meus amigos. E digo mais, eu gosto muito, eu fico assim muito lisonjeado quando alguém comenta nos vídeos do canal dizendo que gostam de vir aqui todo domingo porque nunca se sabe o que esperar. É sempre uma coisa nova e diferente, né? Essa é a proposta mesmo. E, como eu já disse outras vezes, e neste mesmo vídeo de agora, a gente frequentemente tenta falar sobre poesia. Eu devo dizer, meus amigos, que essa semana, no dia 14 de agosto, né? Para quem não sabe, eu gravo, quando eu posso, vários vídeos com antecedência, né? Então eu não sei quando que esse vídeo de agora vai ser lançado. Pois bem, nessa semana de agosto, eu estava passeando com o meu cachorrinho, o Rambinho, que já apareceu aqui no canal várias vezes e vai aparecer mais, aguarde. Quando eu vi uma cena lamentável, meus amigos, mas que infelizmente é natural. Eu vi um pombo morto no chão. E aquela cena me remeteu a um poema que eu já conhecia, que fala justamente sobre a morte de um pássaro. Eu pensei em fazer um vídeo só lendo esse poema, mas depois eu pensei, não, porque aqui a gente fala demais, aqui a gente é prolixo. Então eu separei vários poemas que eu já conhecia que falam sobre pássaros. E esse é o vídeo de hoje. 5 pássaros na poesia brasileira. Ou 5 pássaros poéticos, meus amigos. Esse é o vídeo de hoje. Muito bem, meus amigos. Comecemos então pelo poema que deu a ideia inicial deste vídeo. Porque quando eu vi o pombo morto no chão, na hora eu já lembrei desse poema, desse poeta que é modernista, publicou seu primeiro livro em 1928, ele que era muito ligado ao Mário de Andrade, ele que era muito elogiado pelos seus pares, mas ele que infelizmente é pouco falado. E uma hora farei um vídeo só sobre ele, tá, meus amigos? Eu tenho essa antologia aqui da editora Global, que vocês já conhecem, os melhores poemas. E eu estou falando de Augusto Frederico Schmidt. Na própria capa já temos uma asa aqui, meus amigos. É porque o Schmidt ele tem vários poemas sobre pássaros, na verdade. Esse que eu vou ler fala sobre um pássaro morto, um pássaro que cai do céu. Mas ele tem um poema sobre pássaros, ele tem pássaros no plural. Ele tem um poema, o pássaro branco, ele tem um poema, o pássaro cego. Ele gosta muito de pássaros, meus amigos, né? Ai, ai. E o poema que eu já conhecia se chama justamente Poema. O que é isso, meus amigos, né? É um poema em versos livres, né? Ou seja, não tem preocupação com ritmo, a métrica, nada disso. Né? É apenas a cena, meus amigos. A cena. Que eu vou ler para vocês. Poema de Augusto Frederico Schmidt. Poema. Era um grande pássaro. As asas
estavam em cruz, abertas para os céus. A morte súbita o teria precipitado nas areias molhadas. Estaria de viagem, em demanda de outros céus mais frios. Era um grande pássaro que a morte asperamente dominara. Era um grande e escuro pássaro que o gelado e repentino vento sufocara. Chovia na hora em que o contemplei. Era alguma coisa de trágico, tão escuro e tão misterioso naquele ermo. Era alguma coisa de trágico. As asas, que os azuis queimaram, pareciam uma cruz aberta no úmido areal. O grande bico aberto guardava um grito perdido e terrível. Fim do poema. Meus amigos, aqui nós temos a descrição de um pássaro morto que esse eu lírico, o poeta, o viu falecer, cair do céu. Né? As asas caindo como se fossem cruzes, cruzes não, né? Uma cruz única. Que me lembra essa cena, várias descrições que o Cassiano Ricardo faz no livro Os Sobreviventes, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Tem um poema lá que ele fala de várias quedas de aviões, né? E ele compara os aviões caindo com cruzes caindo, né? Que já é a morte pronta ali, né, meus amigos? Não tem sobrevivência. Muito raro. Né? E aqui o poeta faz a mesma coisa. Né? Ele vê as asas como se fossem cruzes. Quer dizer, uma cruz só. O que é isso? Estou errando toda hora. Pois bem, meus amigos. Eu gostei muito desse poema, muito tocante. A gente tem também a antítese, né? O claro escuro, né? A areia branca e o branco que nos lembra a pureza, mas o pássaro era preto, né? Era negro. Né? Então fica aquele contraste. Né? E a gente pode pensar também numa metáfora de que a morte ela mancha a areia, né? A areia branca pura e o pássaro negro que já não é mais vida, já é morte, né? Que se instaura ali na terra. Uma tristeza, meus amigos, né? Mas infelizmente uma coisa que acontece. Né? Eu já tinha pensado nisso algumas vezes na vida, né? As mortes dos pássaros, né? Deve ser uma coisa muito trágica, né? Tá voando e de repente falta força e ele cai. Meus amigos. Né? Então aqui nós temos poema de Augusto Frederico Schmidt, grande poeta. Uma hora farei vídeo só sobre ele, tá? Aguarde, meus amigos, aguarde, tá? Muito bom poeminho. Mas depois, meus amigos, eu lembrei de um outro poema. E esse aqui ele tem uma historinha, né? Eu estou falando de Carlos Drummond de Andrade, que eu fiz recentemente vídeo sobre crônica dele. E eu devo dizer a vocês que, quando eu era mais novo, aqui em casa nós tínhamos antena parabólica. E só na televisão que era regida por essa antena, nós tínhamos um canal TV Escola. E nesse canal nós tínhamos alguns mini documentários, né, mini biografias em formato de vídeo, né, na televisão, sobre grandes escritores brasileiros. E tinha um episódio lá sobre o Drummond. E eu acho que foi lá que eu vi. Se não foi lá, minha memória está pregando peças, meus amigos. Né? Em que um rapaz fala que o Drummond era avô dele, era o neto do Drummond, e quando ele era pequeno, ele tinha um pássaro lá, e o Drummond, o pássaro morreu, e o Drummond fez um poema e leu no almoço e se retirou da mesa. É muito abatido. Hoje eu pesquisei sobre essa história e realmente foi
verídica. O neto do Drummond que conta a história. Ele fala que ganhou um tucano, quando era mais novo, comprado numa feira, e esse tucano, depois de 3 dias, morreu. Não de doença, mas é porque teve uma briga lá com uma galinha. Que é isso, né? Se machucou, ficou preso, aí acabou morrendo, né? Pois bem, e aí o Drummond então fez um poema para o seu neto e leu no almoço, assim, todo mundo comendo, e falou: eu tenho algo a dizer. Lê o poema e se retira. Que é isso, meus amigos? Isso é um poeta, meus amigos. Pois bem, né? E o poema se chama Elegia a um Tucano Morto, tá? Elegia, que é uma homenagem. Pois bem, eu não tenho o livro em que está esse poema, que aliás foi o último poema do Drummond, tá? Segundo seu neto. Seu neto, que era o Pedro Drummond. Esse poema é dedicado a ele, inclusive. Ao Pedro. Elegia a um Tucano Morto. Isso aqui eu tive que imprimir, meus amigos. O sacrifício da asa corta o voo no verdor da floresta. Citadino serás e mutilado. Caricatura de tucano para a curiosidade de crianças e indiferenças de adultos. Sofrerás a agressão de aves vulgares e morto quedarás no chão de formigas e de trapos. Eu te celebro em vão, como a festa colorida, mas truncada, projeto da natureza interrompido ao azar de peripécias e viagens do Amazonas ao asfalto da feira de animais. Eu te registro simplesmente no caderno de frustrações deste mundo, pois para isso vieste, para a inutilidade de nascer. Fim do poema. Poema fortíssimo, meus amigos, né? Principalmente porque foi dado ao neto, né? Foi dedicado ao neto. E aqui nós temos alguns traços das situações que aconteceram com esse tucano, tá? Então, o sacrifício da asa corta o voo no verdor da floresta, né? Ou seja, as asas, né, que ajudam o pássaro a voar, a cortar o verde da floresta. Citadino serás, ou seja, não serás... o tucano aqui não vai ser um pássaro da natureza, ele vai ser citadino, ele vai ser da cidade e vai ser mutilado. Caricatura de tucano, ou seja, não é um tucano, como vou dizer, verdadeiro, não é? Selvagem, natural, não. Para a curiosidade de crianças e indiferença de adultos. Essa parte é triste, né, meus amigos? Indiferença de adultos. Como que os adultos não dão atenção aos pássaros, aos animais, né, à natureza? Sofrerás a agressão de aves vulgares. Aqui faz referência à história do tucano mesmo, né, que foi atacado por uma galinha no sítio lá do Drummond, né? E morto quedarás no chão de formigas e de trapos. Meus amigos, né? Eu te celebro em vão. Porque a poesia é isso. A gente celebra o que não é celebrado. E a gente celebra em vão porque não tem razão para celebrar. Quer dizer, tem, mas não um motivo assim pragmático. Um motivo... como vou dizer, de uso prático mesmo. Não. Eu te celebro, mas essa celebração não vai dar em nada. Porque a poesia, ela serve somente para si mesma. E a vida também. Mas aqui a gente conversa em outro vídeo. Eu te celebro em vão, como a festa colorida, mas truncada, projeto de natureza interrompido ao azar de peripécias e viagens do Amazonas ao asfalto da feira de animais. Esse tucano foi comprado numa feira, tá? Uma feira de animais. E como que ele foi parar lá? Por azar.
Eu te registro simplesmente, isso é tristíssimo, no caderno de frustrações deste mundo, pois para isto vieste, para a inutilidade de nascer. E aqui, na verdade, a gente pode pensar em todas as coisas, né? Todas as coisas são inúteis, no fundo, no fim. Mas a gente celebra, a gente registra, porque nós somos humanos, meus amigos, e os humanos desenvolveram a linguagem para se comunicar e também para se registrar na história, no espaço-tempo, e através da sua obra, aqui no caso através da poesia, a gente tentar lutar contra o tempo. O Tucano morreu, mas o poema ficou, a história ficou, foi registrada e ficará até sabe-se lá quando. Meus amigos, esse é o poder da palavra e da poesia. Carlos Drummond de Andrade, Elegia a um Tucano Morto. Agora, meus amigos, eu vou ler um outro poema para vocês, de um poeta que também é pouco falado, embora ele seja um dos grandes do seu período histórico. Tá? Eu estou falando do grande brasileiro Raimundo Correia. Ele que é da época do parnasianismo. Ele e Olavo Bilac, que ali no mais alto patamar, meus amigos. E os dois se destacaram justamente porque às vezes eles fogem daquela arte pela arte sem sentimento. O Bilac às vezes faz poemas muito emotivos, bonitos, assim, românticos mesmo. Não é? Nós temos outros grandes nomes que também se destacaram no parnasianismo. Aqui eu ainda vou fazer um vídeo só sobre ele, tá? Que é o Guilherme de Almeida, que eu já trouxe ao canal algumas vezes, que também se destaca, né, por ter um sentimento mais aflorado e principalmente assim a técnica assim muito apurada. Né? Esse ano nós já fizemos vídeo também sobre Raul de Leone. Ele que era modernista, mas também tinha um pé no parnasianismo, mas ele na verdade queria filosofar através da poesia. Tem vídeo sobre ele assim aqui no canal, foi uma grata surpresa para mim esse ano. Né? E agora eu trago ele, Raimundo Correia, meus amigos, grande poeta brasileiro, também infelizmente pouco falado por aí, mas ele que é um dos grandes parnasianos, tá? E esse poema aqui, ele é muito conhecido. Se você ainda não conhece, é porque você está mal informado. Brincadeira, meus amigos, brincadeira. Né? Não, mas agora que eu toquei no assunto, eu vou comentar com você um caso que, assim, eu achei curioso, pitoresco. Né? Qual que é o maior canal de literatura aqui no Brasil? Nós temos dois grandes canais. Né? Nós temos a Tatiane Feltrin e nós temos a Isabela Lubrano com o seu Ler Antes de Morrer. Que inclusive você não sabe, mas quando ela fez 600 mil inscritos, meus amigos, ela sorteou vários livros. Né? E você só podia concorrer a um deles. E todo mundo não, né? Mas a maioria se inscreveu para concorrer ao sorteio do Ressurreição, do Tolstói. E eu ganhei. Eu fui o sorteado. E digo mais, quando ela fez a live anunciando os ganhadores, eu acabei dormindo. A live era muito longa, eu estava cansado, eu dormi. Né? Foi a Mayara que me avisou que eu tinha ganhado. Né? Então assim, tá aqui em cima o livro, ainda não li não. Né? Pois bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Recentemente, todo mês na verdade ela faz um vídeo mostrando tudo que chegou na casa dela, tudo que ela ganhou de presente, tudo que ela ganhou das editoras e tudo mais. E ela ganhou a poesia completa que foi recentemente publicada do Antônio Cícero, meus amigos, que já tem vídeo aqui no canal, grande poeta brasileiro. Infelizmente no ano passado ele cometeu suicídio assistido, né? E ela leu a sinopse, Antônio Cícero, não sei o que. Não conheço. Será que era jornalista? E várias pessoas comentaram.
Como assim você não conhece o Antônio Cícero, né? Grande poeta, não sei o quê, papapá, papapá. E eu não sei se ela respondeu, tá? Mas algumas pessoas assim se doeram. Ela não é obrigada a conhecer, não sei o quê, né? Mas eu só fiquei observando. Ai, ai. Pois bem, então assim, esse poema do Raimundo Corrêa é muito conhecido. Se você não conhece, vai conhecer agora, meus amigos, né? Que se chama justamente As Pombas. Lembrando que o vídeo nasceu por conta de um pombo morto que eu vi no chão. As Pombas, de Raimundo Corrêa. Essa minha edição aqui é da Ed Ouro, meus amigos. Vejam a capa. Deixa eu ver se tem o ano. 1998, essa edição. É de ouro. Tá? Pois bem, As Pombas, de Raimundo Corrêa. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um, céleres, voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles, aos corações, não voltam mais. Meus amigos, que é isso? É um dos grandes poemas da língua portuguesa, tá? As Pombas, Raimundo Corrêa. Aqui, ele nada mais faz do que uma comparação desse ato contínuo das pombas que todo dia saem dos pombais, mas que voltam depois. Assim como no coração do homem, principalmente do adolescente, os sonhos despertam e voam. Mas diferente das pombas, que mais tarde voltam, os sonhos não voltam mais. Uma tristeza, meus amigos, né? Mas uma comparação interessante, né? Perceba que nesse poema aqui, o poeta, o eu lírico, vai fazer justamente uma reflexão, não vou dizer filosófica, tá? Mas reflexiva, né? A reflexão reflexiva é de um pleonasmo absurdo, né, meus amigos? Que é isso, né? Mas é uma ideia interessante, tá? Diferente de outros parnasianos que apenas descrevem algo, né? Não tem um sentimento. Aqui é um lamento, tá? Há um lamento aqui. No azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais, e essa sonoridade, mas aos pombais as pombas voltam, né? Olha essa repetição de P, né? Pombais, pombas, né? E eles, os sonhos aos corações, não voltam mais. Reticências. Como se uma continuidade fosse descontinuada. Isso é interessante, tá? Meus amigos, esse aqui foi o Raimundo Corrêa. Esse poema é muito conhecido, tá? As Pombas, grande poeta aí, parnasiano. Uma hora farei vídeo só sobre ele, tá, meus amigos? Mas vocês têm que aguardar. Pois bem, aí eu peguei um outro poema que eu também já conhecia. Aliás, já conhecia todos aqui, tá? Nenhum eu peguei de última hora. Não. Esse poema aqui, quando eu li, eu já tinha dado 3 estrelas, meus amigos, né? Um poeta que já foi abordado aqui no canal algumas vezes, que é o Manuel Bandeira. Grande poeta, um dos nossos maiores, assim. E esse é gigante, meus amigos. Esse é gigante. Tá? E ele tem um poeminho chamado Pardalzinho, que parece, assim, pela linguagem, um tanto infantil, infanto-juvenil, mas
Não é, tá? Não é. Esse poema está no livro Lira dos 50 Anos, 1943, meus amigos. Deixa eu só conferir. É isso mesmo. Tá? Pardalzinho, Manuel Bandeira. Isso aqui é bem curtinho. Diz assim: o pardalzinho nasceu livre. Quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão. A casa era uma prisão. O pardalzinho morreu. O corpo Sacha enterrou no jardim. A alma, essa voou para o céu dos passarinhos. E aqui tem a data de quando foi escrito. Em Petrópolis, 10 de março de 1943. Então, um poema singelo, mas também reflexivo, né? Que o pardalzinho nasceu livre, mas quebraram a asa do bichinho, não fala quem ou o que, né? Que a gente pensa, não, será que um humano quebrou? Não, mas pode ter sido um animal também, né? Sacha, então uma pessoa aqui, né? Deu uma casa, deu água, deu comida, deu carinho, mas tudo isso é em vão, porque a casa era uma prisão para esse passarinho que não aguentou a falta de liberdade e morreu, faleceu. Não é? E a Sacha enterrou no jardim, mas a alma, essa voou, como se os animais, bonito, né? Como se os animais tivessem alma. A gente não sabe, tá? O pessoal que é religioso, o pessoal que é assim. Religioso é a palavra certa. Né? Pode ter uma ideia ou outra, mas no fundo a gente não sabe. Mas o que importa é a metáfora. Depois que o bichinho se foi, agora sim ele é livre no céu dos passarinhos. Perceba esse jogo de linguagem, porque o pássaro já voa no céu, mas aqui nós estamos falando de outro céu. É assim, bonito e tocante, tristinho e reflexivo também. Manuel Bandeira, meus amigos. Esse aqui é a estrela da vida inteira. Esse livro que me foi dado na época da escola, tá aqui o selo do estado de São Paulo. Pois bem, e agora o último poema. Deu uma coceira no olho agora, meus amigos. O que é isso? Ai, ai. Um poema que é o primeiro do livro. Esse poeta que já foi abordado no canal e que será mais vezes, tá? Ele que é o meu segundo poeta preferido. Já sabem de que eu tô falando, né? Se não sabem, é o Mário Quintana, meus amigos, né? E ele tem esse livro, Os Esconderijos do Tempo, da Alfaguara. E esse poema eu o trouxe porque ele fala sobre pássaros, mas também fala da própria poesia, para a gente fechar de forma bonita aqui esse vídeo, né? Pelo menos eu acho que vamos fechar de forma bonita, né? E assim como o poema do Frederico Schmidt, que se chamava Poema, esse aqui se chama Os Poemas, tá? E ele inaugura o livro, tá? Essa edição, ela é de quando? 2013. É da Alfaguara. Inclusive eu tinha falado a palavra citadino no poema do Drummond, e aqui na capa está escrito, ó, citadino também. Aqui, ó. Curiosidades, meus amigos, né? Coincidências, na verdade. Os poemas de Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos. E partem. E olhas então essas tuas mãos
vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Fim do poema. Aqui ele só menciona os pássaros, né? Mas ele está falando, na verdade, da poesia. Os poemas são como pássaros que entram no livro que a gente está lendo. Olha que bonito isso. E quando a gente fecha o livro, os poemas e os pássaros não ficam presos. Eles alçam voo. Alçam voo para onde? Não se sabe. Eles não têm pouso. Eles não param. Eles não têm porto. Eles não param, meus amigos, né? Pode ser o fluxo do pensamento, as ideias que afloram conforme a gente lê. E o mais bonito é no final, quando ele fala que a gente olha as mãos vazias, as mãos em que os poemas e os pássaros estavam, e a gente percebe, maravilhados, que nas nossas mãos já estava o alimento em que os pássaros viriam buscar. Olha isso, que bonito! Os poemas que vêm até nós. Os pássaros que vêm até nós, porque nós temos alimentos para ele, mesmo que nós não saibamos disso. Do que os poemas se alimentam então? Da vida, meus amigos. E é justamente na mão, a mão que manipula, a mão que cria, a mão criadora, a mão mantenedora da vida. E a poesia é baseada justamente na existência, nas existências nossas e alheias. Então nós temos uma bela metáfora aqui do Mário Quintana sobre a poesia, sobre a forma de nascimento dos poemas e essa imagem com os pássaros que também são metáfora para a liberdade. Eles não podem ser presos, meus amigos. Assim como o poema aqui do Manuel Bandeira, né, que por mais que Sacha lhe desse carinho, água, ração, comidinha, nada disso é o suficiente. O principal alimento deles é a liberdade. Né? E quando você tenta prender, ou eles alçam voo, ou eles morrem. Muito bonito e tocante. E reflexivo também. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. 5 poemas que versam sobre pássaros e poesia ao mesmo tempo. Mário Quintana, tá? Aqui no Esconderijos do Tempo. Manuel Bandeira, no Lira dos 50 anos. Raimundo Correia. Esse livro aqui, na verdade, só está escrito poesias. Então, eu não sei em que livro mesmo que apareceu esse poema pela primeira vez. Carlos Drummond de Andrade, eu não tenho o livro aqui, mas eu sei que o poema está publicado no livro Farewell. Né? E Augusto Frederico Schmidt, em Melhores Poemas, da editora Global. 5 pássaros poéticos, 5 pássaros na poesia brasileira. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado pelo menos de um poeminha, meus amigos. Né? E que nós valorizemos os pássaros, os animais, a vida e a poesia também. Se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer em outros canais. Muito obrigado e até a próxima. Não, mas você não sabe. O ângulo aqui da câmera não pegou a camisa inteira. Mas eu gravei o vídeo com a camisa do Corinthians. Que é isso, né? E por que eu fiz essa ousadia, meus amigos? Né? Porque qual que é o símbolo do Corinthians? O símbolo não, né? Do Corinthians não. Da torcida do Corinthians. É o Gavião, Gaviões da Fiel.